E aí, de volta aqui para mais uma aula de geografia. Hoje já estamos aqui nas 7ª últimas aulas, gente. Ou seja, faltam 7 aulas para acabar o ano letivo de geografia aqui neste vestibular. Já estamos chegando próximo da prova do Enem. Espero que você esteja estudando. E hoje vamos te dar mais conteúdo. Hoje a gente vai falar de momentos históricos da economia muito importante a partir da redemocratização do processo governamental brasileiro. Nós vamos falar da economia a partir de 1985. É um momento super interessante que a gente precisa analisar porque a década de 1980 é considerada a década perdida. Vamos observar o porquê que é a década perdida. Eu já te adianto que os governos fizeram muita merda dentro desse período a partir de 1985 para esta era ser conhecida como a década perdida. Vamos lá! Bom, a nova república, como é conhecida esse momento, né, a partir de 1985, ele vai ser marcado pela primeira eleição indireta, né, pelo primeiro processo democrático pós-ditadura militar. É interessante a gente observar o seguinte, que a ditadura militar ela deixou algumas heranças para nós que elas se perpetuam socialmente e economicamente até os dias atuais, por exemplo. Bom, mas a nova república ela recebe essas heranças da ditadura militar, como o endividamento externo muito grande, como a inflação, as taxas de inflação muito alta. Se você não sabe o que é inflação, a inflação significa a capacidade de compra da população brasileira de insumos necessários para a sua vida em determinado período de tempo, ou seja, a capacidade que a população tem, ou o consumo que a população faz de compra de mercadorias nos mercados, nas vendas brasileiras, em um determinado período. Ou seja, quanto mais a população consegue comprar insumos necessários para sua alimentação, menor a inflação será. Quanto menor a capacidade de compra da população, maior será a inflação. E isso, após a ditadura militar, né, após 1985, existe essa herança da ditadura militar, né? Porque a ditadura militar é taxada, tem um legado de ter dado muito ruim no seu sistema econômico, né? Péssimas administrações, péssimos planos de governo, péssimos planos econômicos que resultam, mais uma vez, em problemas sociais e econômicos até os dias atuais. Bom, mas a nova república ela vai começar ali em 1985, né, com a primeira eleição, que foi uma eleição indireta do Tancredo Neves com o seu vice José Sarney. Professor, por que é uma eleição indireta? O que isso significa? Significa que as eleições indiretas não tiveram participação popular ou não tiveram a participação da sociedade. Nessa primeira eleição, pós-ditadura militar, vai acontecer somente uma reunião dos parlamentares brasileiros e os parlamentares brasileiros vão votar em chapas, em duplas, em candidatos à presidência da República. Neste sentido, vai ganhar o Tancredo Neves e o José Sarney como vice. Entretanto, pouco tempo depois de ser eleito presidente da República, o Tancredo Neves ele vai deixar, ele não vai conseguir assumir a presidência porque ele vai morrer. Ele morre antes mesmo de assumir a presidência, deixando o cargo de presidente da República para o seu vice José Sarney, e aí que começa o problema. Né? Então, basicamente, são 6 governos que vão acontecer nessa nova república, né? 6 governos assim que tiveram políticas econômicas muito mais impactantes no processo de redemocratização, no processo da nova república. O José Sarney, né, que teve que assumir devido à morte do Tancredo Neves, que vai perpetuar-se ali de 1985 até 1990, lembrando que naquela época ali, nos anos de 1990, as chapas elas governavam durante 5 anos. O Fernando Collor de Mello, que também vai ficar 2 anos no poder, porque ele vai ser impeachmentado por problemas que você vai já descobrir, né? Então ele vai ficar de 1990 até 1992. O Itamar Franco, de 92 a 95. O Fernando Henrique Cardoso, de 96 até 2003. O Luiz Inácio Lula da Silva, né, 2004 a 2011, e a presidente Dilma Rousseff, de 2012 até o seu impeachment em 2016. Depois vieram o presidente Temer, ex-presidente Temer, né, bandido inclusive, foi preso, e agora a gente está nesse aí que a gente nem... Enfim, vamos lá. Bom, esses são os cenários que a gente tem aqui da nova república, um cenário de basicamente 6
políticas econômicas que impactaram diretamente a sociedade brasileira, ou de forma maligna ou de forma benigna, né, que tiveram potencialidades e fragilidades dentro do seu processo de governança ao longo do período histórico brasileiro. Vamos começar. Bom, como eu disse para vocês, o Tancredo Neves ele vai ser eleito presidente da República lá em 1985, né? De forma indireta, né, pelos parlamentares brasileiros. Entretanto, ele vai morrer, ele vai vir a óbito antes de assumir a presidência da República lá naquele ano. Ou seja, quem vai assumir a presidência vai ser o seu vice, José Sarney. E aí, como eu disse, é aí que está o problema. Por quê, professor? Porque é aí que está o problema. Em primeiro lugar, o José Sarney ele apoiava todos os ditadores militares durante o regime militar brasileiro. Ou seja, ele apoiava os regimes militares, os regimes de tortura e coisas nesse sentido. Entretanto, ele tinha um certo tipo de clamor popular. Ele vai ganhando apoio da população ao longo dos anos, né? E aí ele tem o seguinte objetivo durante a sua campanha ou durante o seu processo governamental, que era o objetivo de estabilizar a economia do país, né? Mais uma vez, visto que no processo do regime militar brasileiro, o Brasil ficou muito precarizado graças a grandes gastos dos regimes militares brasileiros, graças ao endividamento externo muito grande que o Brasil tinha, graças a altas taxas de inflação, ou seja, a população não conseguia comprar muitas coisas nos mercados, ela conseguia minimamente sobreviver ali neste período. Ou seja, para alcançar esse objetivo de estabilizar a economia do país, ele vai lançar 3 grandes reformas no cenário econômico brasileiro. A primeira seria o Plano Cruzado. O que é o Plano Cruzado? É um conjunto de metas, é um plano de metas, na verdade, que ele tinha esse objetivo, né? O objetivo de alcançar a estabilidade econômica do país. E o primeiro fator que o José Sarney coloca vai ser a troca de moeda. Aí ele vai mudar a moeda brasileira do cruzeiro para o cruzado. Ou seja, lá em 1986, uma das primeiras medidas que o José Sarney faz é alterar a moeda nacional, do cruzeiro para o cruzado. Ou seja, aqui é interessante a gente falar que por mais que o José Sarney tenha trocado a moeda que o Brasil vivenciava na época, ainda existia uma inflação muito alta. Para vocês terem ideia, a inflação nesta época girava em torno de 20%, mais de 20%. Aqui existe um processo interessante de ser analisado. A inflação ela gerava uma certa instabilidade nos preços das mercadorias nos mercados brasileiros. Como assim, professor? Significa que hoje, digamos que hoje estou aqui no período da manhã e eu quero ir lá no mercado comprar uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola de 2 litros, ou não, melhor, uma Coca-Cola de R$600. Ela custa R$4,50. Ou seja, por 4,50 centavos eu consigo comprar uma Coca-Cola de 600 ml. Isso pela manhã. No final da tarde eu quero tomar mais uma vez Coca-Cola, porque né, sou viciado, então tô a fim de tomar mais um pouco de Coca-Cola. Então vou lá no mercado e quero comprar mais uma garrafinha de Coca-Cola de 600. No final da tarde, a Coca-Cola que custava R$4,50 pela manhã, ao final da tarde ela está custando R$8,50. Ou seja, existia uma instabilidade dos valores do mercado, dos valores dos produtos do mercado muito grande, né? E era exatamente desse jeito que eu estou falando para vocês, gente. De manhã os preços custavam um determinado valor, no meio-dia custavam outro, no final da tarde custavam outro, no início da noite custavam outro. Enfim, esse preço oscilava entre muito alto e muito baixo, ou seja, uma hora estava muito alto, uma hora estava muito baixo. Ou seja, essa instabilidade fez com que o governo observasse que ele precisava tomar medidas para que a população conseguisse comprar de forma mais abundante os produtos do mercado, visto que a capacidade de compra da população era muito baixa. Então o que o Plano Cruzado ele vai traçar? Ele vai congelar os preços das mercadorias. Esse congelamento dos preços das mercadorias e também o congelamento dos salários, ele vai significar vai significar que o governo vai tabelar os preços das mercadorias, os preços dos produtos nos mercados nacionais. E era também exatamente dessa forma, né? Pela manhã
os jornais lançavam a tabela de preços de insumos que a população poderia comprar por um determinado valor. E a população seguia à risca, né? Os mercados eles não podiam vender produtos que não fossem os preços destinados ao governo, pelo governo. Aqui é interessante a gente observar um fator muito importante também, né? Nesse processo do capitalismo, né? Nesse processo da lei da oferta e procura. Porque se o mercado ele tá se o Estado está tabelando o preço, a gente tem uma forte interferência do Estado nesse momento aqui. Se o Estado está tabelando os preços, significa que o meu lucro vai ser muito mínimo, né? O lucro do comerciante é muito mínimo e isso vai gerar um problema daqui a pouquinho que eu vou já te falar o porquê. E é interessante, um outro fator a ser observado aqui é que os produtos eles eram postos para a sociedade por um preço muito pequeno, mas os comerciantes eles tinham que comprar esses produtos para revender para a população a preços muito altos, ou seja, o lucro aqui é muito pequeno. E aqui a população ela vai fazer muita parte dentro desse processo aqui. Por quê? Aqui, este período é conhecido como os fiscais do Sarney. A população ela vai ficar conhecida como os fiscais do Sarney. Isso por quê? Porque a população ela pegava o jornal e ela ia para o mercado com o jornal, com a tabela de preços, da tabela de produtos, para o mercado. E se o produto não estivesse de acordo com o que o Estado mandou, com o que o Estado ordenou, que fosse vendido, a população denunciava, ou seja, a gente tinha uma fiscalização, os fiscais do Sarney. Isso porque o José Sarney ele tinha um clamor popular muito grande, né? Ele tinha um apoio popular muito grande. E aí a gente vai ter o seguinte, que em determinado momento, que em determinado período, vai existir a ausência de produtos do mercado, nas prateleiras do mercado. Não porque os produtos acabaram, não porque existia a ausência de produtos para comprar para os mercadores comprarem para vender para a população. Não isso, porque chegou um momento em que esses comerciantes eles pensavam, gente, a gente não está lucrando nada, né? A gente só está tendo mais gasto, a gente está saindo mais prejudicado do que a própria população em si. Ou seja, os comerciantes vão decidir retirar determinados produtos dos mercados e não vender, tipo ovo. Não tinha ovo para vender, não tinha carne para vender, tinha produtos que tinha mercados que não vendia leite, né? Porque os comerciantes estavam estocando, né? E aí vai existir o seguinte: os comerciantes eles não poderiam vender pelo preço que eles queriam, tinha que ser pelo preço seguido pela tabela do Estado. Esses comerciantes que omitiam das prateleiras, e aí não existia uma obrigação do Estado, pelo Estado, dos comerciantes reporem os produtos, eles começaram a vender de forma clandestina esses produtos, ou seja, não para todo mundo, né? não para toda a população, mas os comerciantes começaram a vender produtos de maneira ilegal, né? A preços mais, digamos, rentáveis e lucrativos para os comerciantes, ok? Aí vai acontecer o seguinte: até 1990, até 1990 a economia brasileira era muito fechada, né? E aí isso é muito culpa do Estado também, né? Da administração do José Sarney. Por quê? Porque os produtos importados, né? Os produtos trazidos de fora do Brasil para serem vendidos aqui dentro, eles eram taxados de maneira muito alta. Existiam umas taxas muito grandes, ou seja, digamos que eu compre... É basicamente como funciona hoje, né? Eu quero comprar um iPhone lá nos Estados Unidos, custa $900. Aqui no Brasil, um iPhone custa $12 mil, né? Então, existe uma taxa muito grande para produtos importados. E aí a população vai falar, gente, eu não vou comprar um produto importado, sendo que o preço é muito mais caro, né? Eu vou comprar um produto que é produzido aqui no Brasil mesmo, tal. Então, 1990... Até 1990, né, durante todo este governo do José Sarney, existe essa taxação em abundância dos produtos importados para o Brasil, né? E aí fazer com que a população não começasse, não comprasse ou não gerisse estes produtos, né? Bom, e aí vai ter o seguinte, como eu disse para vocês, existe a omissão dos produtos nos mercados, e aí vai acontecer um outro probleminha. Que probleminha é esse, professor? A gente já está assim nesse processo tão
Meu Deus, mais problema, mais problema. Os mercado, os donos de cabeças de boi, né, eles resolveram não abater os bovinos e nem os suínos. Por que, professor? Eles fizeram isso porque eles não queriam matar os bichinhos. Pelo seguinte fato: o governo está tabelando o produto. Eu não posso vender o meu produto a um preço muito grande, a um preço que eu vou lucrar, eu vou perder dinheiro. Então, caso o governo não faça nada, o meu boi vai ficar vivo e a população que lute. A população que vire vegetariana, que vire vegana, o meu boi vai continuar vivo. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os comerciantes. Os grandes detentores de bois, eles não abateram seus bois para venda no mercado. Entretanto, existiu um mercado paralelo da carne bovina. Existia um mercado paralelo, ou seja, a população poderia comprar, os comerciantes poderiam comprar, principalmente aqueles que eram confiáveis, a preços que eram estipulados pelo próprio dono do boi, né, e não a preços tabelados, né? Então a gente tem um mercado paralelo nas carnes bovinas. É interessante a gente observar o seguinte, que essa medida, a um primeiro momento, ela vai servir sim para a população, porque a capacidade de compra da população, ela vai ser grande, né? A população vai conseguir comprar, ou seja, né, produtos mais baratos entre aspas, mas vai conseguir ter uma capacidade de compra muito grande dos produtos necessários para a vivência. Entretanto, a um espaço de tempo grande, isso se torna um problema, né? Ou seja, existirá aqui um reajuste no preço, né? Aqui vai existir a quebra dessa necessidade de tabelamento, ou seja, ainda assim já está em decadência, né? Isso vai acontecer ali em 1997, mas a inflação ainda estava girando em torno de 20%. Bom, aqui ó, aqui vocês podem observar o seguinte, é justamente aquilo que eu falei para vocês sobre os fiscais do Sarney. Os caras e as mulheres, eles realmente denunciavam, sabe? Olha aqui, este estabelecimento foi interditado pela SUNAB por estar praticando preço acima do autorizado. Ou seja, existia a autorização do Estado para vender um determinado produto por determinado preço, né? Isso vai lembrar a gente principalmente lá na primeira fase do capitalismo. Lembra quando o Estado que ditava por quanto o produto seria vendido, para quem o produto seria vendido e se o produto seria vendido? É exatamente isso. Essa interferência do Estado, por mais que a gente esteja num processo democrático, uma interferência muito direta, né? Um Estado muito grande, mas um Estado muito grande de forma impositiva, não de forma necessária, porque aqui eles estão meio perdidos, né? Como eu disse para vocês, essa década de 1980, ela vai ser conhecida como a década como o período perdido, a década perdida, ok? Bom, lá em 1986 vai acontecer eleição e o PMDB, que era o partido do José Sarney, ele conseguiu um clamor popular muito grande, porque as eleições que acontecem em 1986 são eleições para governadores, tá? O José Sarney ele consegue um clamor popular muito grande porque ele conseguiu fazer que a capacidade de compra da população fosse grande. Ou seja, o PMDB era o fodástico ali da época. Eles só não se elegeram em 2 estados para governadores no Brasil. De resto, irmão, belíssimos assim entre aspas, né? O Plano Cruzado 2, ele vai ser instaurado lá em 1986. E aí a gente vai ter reajuste tarifário e a gente vai ter o aumento de impostos. Por que, professor? Porque justamente a população, os comerciantes, eles estavam perdendo dinheiro, eles estavam perdendo lucro. Então existia a necessidade do Estado de agir de forma interessante e quebrar esse processo de tabelar, né? E aí lá em 1987 ele vai ressurgir a lei da oferta e procura.
Ou seja, os comerciantes vão poder vender os produtos dos seus mercados pelo preço que for entendido como lucrativo. Ou seja, a partir de 1987 a gente não tem mais a tabela de preços de produtos impostas pelo governo. Lá em 1987 a gente tem a lei da oferta e procura. Isso vai reduzir o poder de compra da população. A população, né, a inflação vai aumentar muito, porque a população não vai conseguir comprar de maneira abundante as mercadorias necessárias. E aí vai acontecer um seguinte aspecto. Lá em 1987, o Brasil vai decretar moratória. Não tem nada pior para um país do que decretar moratória. Professor, o que é decreto da moratória? Significa que o Brasil não tem dinheiro. O Brasil não pode pagar suas contas. O Brasil olha pro exterior, gente, I'm sorry, mas eu não tenho dinheiro e eu não vou roubar para pagar a conta que eu tenho com vocês. Ou seja, em 1986 existe o decreto da moratória. E decretar a moratória significa não pagar as dívidas porque não existe dinheiro e perder os créditos no mercado externo. Ou seja, o Brasil não tem credibilidade. O Brasil está com o nome sujo no rolê. O Brasil não pode comprar mais porque não tem dinheiro. E aí o governo vai, como uma das últimas estratégias do governo Sarney, ele vai começar a privatizar as estatais brasileiras, né? Com o fim de tentar ter algum tipo de lucro e conseguir pagar as suas dívidas, pelo menos de maneira, de maneira superficial, digamos assim. What the fuck? E aí lá em 1977 a gente tem a privatização de maneira massiva das estatais brasileiras, ok? Aí a gente encerra o governo Sarney, né? O governo Sarney aqui fez muita merda, né? A inflação oscilando o tempo todo, existia um processo de compra, de um poder de compra, não poder de compra, o Brasil tá falido, não consegue pagar, enfim. É uma década tão podre que a gente tem aí definida como década perdida, ok? E aí, 1985. Lá em 1990 vai entrar outro governo. Aqui é interessante a gente observar o seguinte: as eleições de 1989 foram as principais eleições e a que tiveram um dos maiores números de votantes no Brasil, né? E aí que vai eleger o Fernando Collor de Mello, né? O Fernando Collor de Mello, ele vai tudo que eu falar a partir de agora, gente, eu juro que é daquela época. Tudo que eu falar agora do Fernando Collor de Mello é tudo da época de 1990. 1990 a 1989. O Collor de Mello, ele vai sofrer o impeachment em 1992 e ele vai perder o cargo da presidência da República, né? Ele foi eleito na primeira eleição direta pós-ditadura militar, ou seja, aqui a população conseguiu participar do processo eleitoral. Aqui é interessante a gente observar o seguinte: eu tô rindo porque vocês vão já entender. O Collor de Mello, ele enfrentou a eleição com Lula, né? Acho que foi na primeira eleição que o Lula participou à presidência da República. Aqui, o Fernando Collor de Mello, ele tem um apoio muito grande da mídia. E aí existem hoje em dia existem relatos que os debates foram editados, né, os debates entre o Lula e o Fernando Collor de Mello foram editados a fim de favorecer a candidatura do Fernando Collor de Mello. E aí o Fernando Collor de Mello, ele vai, né, o governo Collor, o plano Collor, ele vai entrar na política nacional com a seguinte perspectiva: gente, tem muita gente aqui que é corrupta, tem muita gente lá na Câmara dos Deputados que não está fazendo nada, tem muita gente aqui que não está aprovando lei, tem muita gente aqui que só está querendo mamar nas tetas do governo. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos combater a corrupção, vamos
combater todos aqueles que não são úteis para o Estado. Vamos combater todos aqueles que não querem servir para o Estado. Nós somos um Estado forte, nós temos que seguir fortes. E aí, ele vai ser conhecido como caçador de marajás. O Fernando Collor de Mello, ele vai entrar na política nacional, ele foi governador do Alagoas, né? E ele é filho de político, de um senador de Alagoas, o Pedro Collor, que matou, inclusive, um amigo dele, que matou um outro senador lá nos anos de 1980. E o Fernando Collor, ele vai entrar na presidência da República com esse viés de combater a corrupção, de combater os marajás, de retirar determinado partido do poder, porque eles só estão mamando na teta do governo, mamando na teta do Estado. E o Fernando Collor de Mello, ele vai ter um apoio muito grande da mídia, né? Porque a mídia vai amar esses discursos, essas narrativas do Fernando Collor de Mello, tentando revolucionar, tentando ser um outsider da economia brasileira, que vai renovar, a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar renda, a inflação vai diminuir. Em 2 dias, enfim, né? Então o apoio da mídia é muito importante para o Fernando Collor de Mello se eleger como presidente da República, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Plano Collor. O que é o Plano Collor? Vai ser planos econômicos meio duvidosos, mais duvidosos que o Plano Cruzado. Por quê? O principal plano, né, do Plano Collor, né, desse plano econômico de tentar tirar o Brasil das crises econômicas, foi que ele confiscou toda a poupança dos cidadãos brasileiros para controlar a inflação. Por que ele fez isso, professor? Por que ele confiscou toda a poupança da população? E aqui é muito importante que a gente saiba o seguinte, que muita gente tinha dinheiro na poupança, entrou em falência, porque o Estado confiscou toda todo o dinheiro da população. E aqui é interessante a gente falar uma outra coisa. Devido ao grande apoio da mídia, o Fernando Collor de Mello, ele tinha muito apoio popular também. Ele era conhecido como rei, ele era ali bam, ele era top na situação. Então, quando ele confisca a poupança da população, e aí ele vai confiscar porque acontece o seguinte: a população entendeu que devido à inflação ser muito alta, em torno de 1000% na época, né, do Fernando Collor, por a inflação ser alta, existia um processo muito grande de gerar dinheiro. Ou seja, a população colocava determinada quantia na poupança em um dia, no outro dia aquele valor era dobrado. Ou seja, eu coloquei R$50 hoje, amanhã vai ser 100, depois 200, depois 300, depois 400, enfim, desculpa, amanhã 100, depois 200, depois 400, depois 600, depois, enfim. Ia nesse processo de duplicar muito grande, dada as taxas muito elevadas de inflação no Brasil. E aí o Collor vai pensar assim: não, amigo, não, vou confiscar todo o teu dinheiro. E aí vai acontecer o seguinte também: o Collor vai perder o clamor popular, ele vai perder o apoio da população nesses primeiros momentos do governo dele. Ele também vai incentivar a privatização das estatais. Se lá no governo José Sarney a gente já tinha um processo de privatização das empresas estatais, aqui serão intensificadas. Lembra que eu falei para vocês que até 1990 a economia brasileira era muito fechada? A partir do governo Collor vai existir um incentivo do capital externo no Brasil, né? As multinacionais obviamente chegam no Brasil, mas existirá a diminuição da taxação de produtos importados, existirá menos tributos, ou seja, a gente vai ter produtos importados à venda no mercado. Aqui, ok. E aí vai chegar um momento lá em 1992, né, ali no começo de 1992, que o irmão do Fernando Collor de Mello vai falar o seguinte: gente, esse cara aí, tá vendo? Ele não é tudo isso não. Ele é bem podre, inclusive, se vocês quiserem saber aqui, ele faz isso, isso e isso. Então ele vai chegar para uma revista bem famosa na época e vai falar tudo que sabia
dos processos de corrupção do Collor, incluindo compras de carro e até reformas do jardim na casa oficial da Presidência da República, que poderiam supostamente ter sido superfaturadas. E aí, o Fernando Collor, pensando que ainda tinha o clamor popular, que ainda tinha o apoio da população, vai falar o seguinte: gente, então, eles querem me derrubar, eles não querem deixar eu governar, eles querem me tirar da presidência, eu não governo porque eles não deixam. Vamos fazer o seguinte: amanhã vamos todo mundo pra rua vestido de verde e amarelo, porque isso vai significar que vocês me apoiam. Aí vai acontecer o seguinte: a população, e principalmente os mais jovens na época, vão falar: não, amigo, nada disso, não. A população, principalmente os estudantes, em forma de protesto, vão vestidos de preto para as praças, para as ruas, com as suas caras pintadas de verde e amarelo, como forma de: nós não te apoiamos, nós não estamos contigo. Este momento vai ser conhecido como as caras pintadas. E aí, lá em 1992, ele vai ser tido, vai ser aberto um processo de impeachment, e aí a Câmara dos Deputados, o Senado vão julgar, e aí o cara é impeachmentado. Em um contexto mais geral, no quesito econômico, foi muito catastrófico, né? Ele não tinha planos. O principal plano dele era confiscar toda a população, toda a poupança da população, para tentar pagar as dívidas. Aqui a inflação ainda é muito alta, como eu disse para vocês, em momentos girava em torno de 1000%. Aqui ainda existia também aquela prerrogativa de manhã o produto ser com determinado valor e de tarde o produto ter outro valor, ok? Então, de forma mais geral, esses são os dois momentos importantes que vocês precisavam saber. Espero vocês na próxima aula. Tchau!